Nós queremos, nesta hora, apresentar à igreja o nosso licenciando Gabriel. Hoje, quando eu cheguei aqui, cumprimentei o Gabriel, eu fiz uma brincadeira com ele e o chamei de pré-rev. Há muitas pessoas que chamam o pastor de rev, né? E o Gabriel é um futuro rev, né? Ele concluindo a sua licenciatura, o ano que vem ele estará, evidentemente, sendo ordenado, já tem o seu campo, já assumiu o campo lá do parelheiro, né, onde ele está ali prestando serviço, com a assessoria do pastor da igreja. Mas ele precisa muita oração, né? Então, eu quero dizer que acompanhei o Gabriel desde os seus primeiros passos, né? No seminário, no ministério. Aliás, acompanhei desde quando ele era criança, né? E fiz um propósito de orar por ele durante o seu preparo do seminário, durante a escalada lá no presbitério, né? Tive a oportunidade de acompanhá-lo ali, né? Quando ele foi examinado 1, 2, 3 vezes, né? E uma coisa que eu sempre pensei do Gabriel, que persistência, não é? Eu lembro que nós tivemos um diretor no seminário há 30 anos passados, né? E ele falava: aquele aluno que persiste, esse vencerá. É isso que aconteceu com o Gabriel. Que Deus possa abençoá-lo na sua vida, agora também como um homem casado, né? A sua família, a sua esposa, né? Que Deus possa abençoá-lo. Eu vou passar agora a palavra para o Gabriel, que ele nos trará a mensagem. Bom, quero dizer que eu não sabia das orações todas e agradeço o reverendo por ter orado por mim. E dizer também que eu acho que eu estou bem, né? Porque agora eu sou o pré-ré e no futuro eu ouvi dizer que eu vou ser o heavy-b. Então, tá meio... Mas, brincadeiras à parte, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui agora, depois de algum tempo realmente de seminário, e é uma grande alegria para mim poder vir à minha igreja, que é a minha igreja mãe, e trazer a palavra de Deus para aqueles irmãos que me trouxeram a palavra de Deus. Então, é uma grande alegria e queria deixar aqui a minha nota de agradecimento aos irmãos e que Deus os abençoe também, assim como tem me ajudado no seminário e no ministério todo. E como o pastor disse, as orações são bem-vindas, porque se não for por Deus, por nós é que não será. Então, que Deus nos abençoe todo neste momento de palavra. Meus irmãos, eu acompanhei pelo Facebook, pelas pessoas que estavam aqui também, que tivemos recentemente uma recepção grande de membros. Muitas pessoas que foram aceitas à Igreja de Santa Amaro, foram batizadas, fizeram a profissão de fé. E isso tudo me leva a uma questão, que entrar para o reino de Deus é um passo importante, é muito importante, mas é o primeiro passo. Às vezes eu penso que a conversão, embora você deva passar por alguns obstáculos difíceis às vezes, que é a família muitas vezes, são as suas convicções, mas é apenas o primeiro passo. E talvez as grandes dificuldades mesmo venham depois disso. As grandes dificuldades da vida cristã estejam após esse primeiro passo de sua conversão, que são essas dificuldades que vêm para a vida cristã e que estão
em diversos cunhos, na sociedade, na família, muitas vezes até em perseguição. Aqui no Brasil nem tanto. Aqui no Brasil nós vemos em um país que é mais tranquilo com relação a perseguições, embora ainda soframos algumas um pouco diferentes, uma perseguição talvez ideológica, uma perseguição do que nós cremos e outros não creem e nos perseguem. Mas, meus irmãos, eu queria falar hoje a respeito dessa continuidade no cristianismo. Como que nós podemos permanecer firmes no cristianismo, no evangelho, depois de uma vez termos adentrado essa família de Deus? Qual que é a fórmula para isso? O que a palavra de Deus nos fala a respeito disso? Como nós podemos permanecer firmes, mesmo nos momentos de dificuldade que a vida cristã nos oferece? E para isso, eu queria ler com os irmãos o texto de Paulo, do apóstolo Paulo, que está em Efésios, no capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 14 até o 21. Efésios 3, versículo 14 até o versículo 21. Efésios 3, do 14 até o 21, diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos imensamente por estarmos em tua casa. Nós reconhecemos que se não fosse pela tua mão trabalhando em nós, nós não estaríamos aqui, Pai. E te agradecemos muito por isso. E pedimos também que o Senhor, neste momento, nos capacite, nos ilumine com o teu Santo Espírito, para que possamos compreender a tua palavra. E não apenas compreendê-la, mas também aplicá-la em nossas vidas, Pai. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto fala justamente a respeito dessa continuidade na vida cristã. E Paulo escreve aos irmãos de Éfeso justamente explicando algumas coisas básicas a respeito da fé, a respeito da salvação. Se vocês observarem o capítulo 1, o capítulo 2 e o 3 dessa carta aos Efésios, você vai ver que Paulo escreve falando no capítulo 1 a respeito da salvação e como que a Trindade opera a salvação, a predestinação na vida daquele chamado. E no capítulo 1 ainda, e seguindo no 2, Paulo vai falar a respeito dessa salvação individualmente, dizendo que estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos deu vida pela graça dele. E continuando um pouquinho mais, no capítulo 3, antes dessa parte que nós lemos, Paulo fala dessa união entre os gentios e os judeus, dizendo o seguinte, que não há mais judeus e não há mais gentios, não há mais pessoas que são de uma raça ou de outra, mas todos são um único corpo em Cristo. Não há mais etnias, não há mais povos, mas todos são um corpo em Cristo. E depois de falar tudo isso, ele defende o ministério dele, dizendo que ele foi chamado por Deus para pregar o Evangelho. E chegando agora no versículo 14, ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. É mais ou menos assim, Paulo está preso neste momento, lá em Roma provavelmente, e ele começa a escrever essa carta, e possivelmente chegando neste ponto, ele pense, eu já falei tudo o que eu podia falar a respeito da salvação, agora eu vou me colocar de joelho e orar para que Deus os ajude a aplicar essas verdades. E nós temos essa oração de Paulo agora, nos ensinando como nós também podemos orar e o que nós devemos buscar para conseguirmos viver uma vida cristã firmemente alicerçadas no caminho de Cristo.
E é justamente a respeito disso que Paulo fala para esses irmãos de Éfeso. Se vocês voltarem um pouquinho ainda para o versículo 13, vocês vão observar que Paulo fala justamente a respeito da sua prisão. Ele diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Uma grande preocupação de Paulo é com relação aos irmãos que podiam entristecer-se ou desanimar nessa sequência da vida cristã. Ele diz: não desanimem por conta das minhas prisões, porque eu estou preso, mas continuem firmes. Então ele dá o motivo, como eles podem continuar firmes, mesmo quando o seu pastor está preso, mesmo quando há uma grande perseguição, e é o caso aqui da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, meus irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente idólatra, uma cidade extremamente contrária aos valores de Deus. Nós sabemos que nessa cidade havia um grande templo, o templo dedicado à deusa Artemis. E esse grande templo ficou conhecido em todo o mundo antigo. Para você ter uma ideia do tamanho da idolatria que havia naquela cidade, onde o maior monumento era erigido a uma deusa pagã. E as pessoas que ali moravam também todas idólatras. Isso foi também um motivo de perseguição a Paulo. Paulo foi perseguido porque pregava um único Deus e pregava contra esses outros deuses e a deusa Artemis também. E aquelas pessoas que faziam lucro com isso, que vendiam souvenirs, que vendiam coisas relacionadas a essa deusa, também buscaram perseguir Paulo e perseguir o evangelho. Porque eles não poderiam perder o lucro deles, porque Paulo e aquelas pessoas do caminho estavam pregando algo que ia contra eles. Então você imagina a situação de Paulo nessa cidade, onde todos os cidadãos que não eram cristãos o perseguiam, onde Roma também o perseguia porque era contra o cristianismo, e não só Paulo, mas também os irmãos que ali estavam, que como Paulo eram também perseguidos. Era uma situação extremamente difícil, muito mais do que a nossa hoje. Mas nós podemos também transferir essa situação para nós, talvez num estágio menor, mas ainda assim nós passamos por grandes dificuldades por sermos cristãos. E talvez você possa até relacionar alguma coisa na sua vida. Muitas vezes, irmãos cristãos devem deixar empregos, porque o emprego faz com que ele faça algo que é contra a vontade de Deus. Muitas vezes, a pessoa, para se tornar crente, cristã, ela deve abandonar muitos amigos, várias amizades. Ela tem que ir contra a sua família. Tudo isso são empecilhos, são dificuldades que nós, como cristãos, passamos. Então Paulo se coloca de joelhos e ele ora por alguns motivos, 3 principalmente. E o primeiro deles é para que Deus os fortaleça. E isso está no versículo 16, 17. Acompanhem comigo, meus irmãos. Para que, a oração dele é para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Ele pede aqui no versículo 16, meus irmãos, para que Deus conceda a esses irmãos 2 coisas: o fortalecer do Espírito Santo e o habitar de Cristo. Fortalecer do Espírito Santo e o habitar de Cristo. E ele diz, nesse fortalecer com poder, sendo com poder uma referência ao poder do Espírito Santo. Ele pede para que o Espírito Santo fortaleça essas pessoas no homem interior, ou seja, no coração, na sede da sua alma, das suas emoções, na sua parte mais interna. E ele ora para que Deus fortaleça estes homens no poder do Espírito Santo. Um detalhe aqui, vale a pena nós falarmos, é que isso não se trata de mais um batismo no Espírito Santo, como muitas vezes é pregado. O batismo é um só, e o Espírito Santo vem uma vez sobre aqueles que são convertidos, mesmo como fala aqui na própria carta aos Efésios. Capítulo 1, 13 e 14, fala a respeito desse selo do Espírito Santo. Paulo escreve, em quem também vós, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Uma vez que uma vez que você crê em Cristo, você recebe o selo do Espírito Santo. E isso acontece apenas uma vez. Uma vez que esses homens já eram convertidos, eles haviam recebido o selo do Espírito Santo, que é aquela garantia que nos garante que somos filhos de Deus e que temos herança nos céus. Uma vez que somos convertidos, já recebemos o Espírito Santo. Então, o que Paulo está falando aqui nesse fortalecimento não é um novo batismo do Espírito Santo com mais força, mas trata-se realmente de, talvez, um preenchimento do Espírito Santo, um aumento do tanto da influência que o Espírito Santo tem na sua vida. Então ele pede: Senhor, fortaleça-os com o teu Espírito Santo no homem interior dessas pessoas que estão ali, para que eles não desfaleçam, porque eu estou preso, não desfaleçam nesses momentos de grande dificuldade. E do mesmo modo, nós aqui podemos orar ao nosso Deus para que nos fortaleça e nos dê esse poder do Espírito Santo para enfrentarmos essas dificuldades do dia a dia. Se você é um desses que entrou recentemente ao hall de membros de Santo Amaro, se você recentemente se converteu, então essa é uma oração que você deve fazer. Você deve pedir que Deus te fortaleça com o Espírito Santo, para que você tenha a capacidade de passar por todas essas grandes dificuldades da vida. E isso é uma promessa de Deus. Veja lá em João 14, 16 e 17. Em João 14, 16 e 17, Jesus diz o seguinte, quando em breve já iria partir para o Pai, ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Este outro Consolador, prometido por Cristo, vem quando nos convertemos e nos fortalece quando nós precisamos. Em Atos 1:8 é dito que recebereis poder do alto para serem testemunhas de Cristo. Este poder vem através do Espírito Santo. Mas muitas vezes, meus irmãos, é importante lembrar que este fortalecimento vem através de meios ordinários. Deus trabalha em nosso meio, em nossa história, através de coisas comuns do dia a dia. E esse fortalecimento muitas vezes vem assim. Vem através, talvez, de uma palavra de oração, uma palavra num culto. Talvez através de um irmão seu na igreja que está vendo a sua aflição e conversa com você. Muitas vezes através de músicas. É muito comum nós vermos isso. Deus utilizando os meios comuns para fortalecer os seus filhos. Então há um fortalecimento que vem de Deus, onde Ele nos preenche com o Espírito Santo, mas também Ele utiliza os meios ordinários, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, para nos ajudar a termos esse fortalecimento. É assim que Deus tem trabalhado, e os irmãos que são crentes há um bom tempo sabem que é assim, pois já passaram por aquela, vamos chamar de depressão espiritual, ou dificuldade em algum momento da vida cristã, às vezes está querendo desistir, e veio algum outro irmão e lhe deu uma palavra, ou através de uma palavra na igreja, ou uma música, uma oração. Portanto, meus irmãos, é assim que Deus muitas vezes nos preenche e nos enche com o Espírito Santo. Nós tivemos agora, recentemente, temos um PG lá na minha igreja, e um dos irmãos aqui de Santo Amaro, não vou citar o nome, não quero que perguntem, para que ele não se vanglorie, mas ele trouxe uma palavra para o nosso PG, e foi muito boa. Muitos irmãos foram tocados por aquela palavra de esperança. A grande questão é que, com certeza, essa palavra fez sentido no coração de cada um, porque houve a ação do Espírito Santo naquele lugar. Apenas quando o Espírito Santo nos toca, nos habilita a entender a palavra de Deus, é que nós realmente compreendemos e que isso faz sentido. Então foi através do Espírito Santo, e muitas vezes ele utiliza essas palavras, esses momentos especiais. Então, para que nós tenhamos este intento de orar
para que Deus nos preencha com o Espírito Santo, mas não apenas isso, mas que nós busquemos também esses momentos, essas pessoas, esta comunhão muitas vezes na igreja, para recebermos este fortalecimento que principalmente depende de Deus. Mas além disso, meus irmãos, acompanhem no versículo 17, além do fortalecimento do Espírito Santo, Paulo também ora para que Cristo habite no coração dessas pessoas pela fé. E este é um ponto importantíssimo colocado por Paulo. Paulo ora para que Cristo habite no coração destes irmãos já crentes. E a pergunta pode vir, mas o irmão aquela pessoa que já é crente, ela já não tem o Espírito Santo e já não tem Cristo habitando no seu coração? Ela tem, meu irmão. Ela já tem Cristo habitando. Então, o que nós podemos compreender aqui na realidade é que Cristo habite plenamente no coração destes irmãos. Essa deve ser a nossa oração, para que Cristo habite plenamente. Você talvez possa utilizar a figura de uma casa. Se você mora em uma casa, imagine que a sua vida é uma casa. E você é dona dessa casa, você é dono dessa casa. E então Cristo vai morar com você. Mas talvez ele esteja morando com você apenas como um hóspede. Talvez ele não seja o dono dessa casa, morando de favor. E você sabe que aquela pessoa que é hóspede tem dificuldade muitas vezes para chegar na cozinha, abrir a geladeira, para ligar a televisão, mudar o canal, para fazer as coisas comuns da casa como se fosse um dono. E muitas vezes nossa vida é assim com Cristo, porque Ele habita em nós, mas muitas vezes como um hóspede, como alguém que não é dono da casa. Ou seja, nós ainda governamos ela, nós ainda tomamos todas as decisões. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: entrega a chave da tua casa para Cristo e deixa Ele governar. Que Ele seja o governante da tua casa, que Ele seja o dono desta casa. Isso significa que todas as áreas da sua vida, tudo o que você faz, tudo o que você busca, deve ser voltado para Cristo. Tudo o que você faz e busca deve ser de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Cristo. E isso tem um nome hoje, que é santificação. Ou talvez cristianização, porque é buscar a ser como Cristo. Nós temos de buscar essa santificação, essa habitação plena de Cristo em nosso coração. Porque quando Ele habita plenamente em nós, então nós temos Ele governando a nossa vida, governando de modo pleno. E Paulo mostra essa questão e demonstra como é importante ela. Abram aí em Gálatas 4,19, para vocês terem uma ideia da importância que Paulo coloca a essa questão da habitação de Cristo e de nós entregarmos verdadeiramente nossa vida a Jesus e totalmente. Atos 4,19 diz assim, Gálatas 4,19. Meus filhos, falando para pessoas que já são convertidas, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O desejo de Paulo é que aqueles irmãos tenham Cristo formado em seu interior. E note que ele está falando a irmãos, pessoas que já são cristãs, mas ainda assim parece que não tem Cristo formado no interior deles. E isso é importantíssimo. Talvez você já seja um convertido. Talvez você já tenha aceitado a Cristo, mas talvez você não tenha entregue sua vida totalmente nas mãos de Cristo. Talvez você não tenha entregue os seus caminhos totalmente nas mãos de Cristo, para que Ele governe e te oriente. Se esse é o caso, meu irmão, ore a Deus, assim como Paulo, e peça: Senhor, faça com que Cristo habite inteiramente, plenamente, completamente em meu coração. Ou seja, que Ele governe todas as áreas da minha vida. Você deve ter áreas em que você não deixa Cristo colocar a mão. Muitas vezes é fácil você vir à igreja, área religiosa, Cristo é o dono. Mas quando chega na sua área emocional, talvez, então não é Ele quem manda, mas é você. Talvez Cristo
Não queira que você esteja com alguém, ou talvez não seja essa a vontade de Deus, mas você, por teimosia e não querendo deixar que Ele controle a sua vida, você continua. Nessa área aqui não. Jesus, nessa área você não pode tocar. Isso me lembra um teatro, já foi feito aqui em Santa Amaro, o teatro do banco, ou um troninho talvez, onde a pessoa, ela tem o trono da sua vida, e quando ela senta nesse trono, ela governa. Então Cristo é convidado ou passa a viver com ela, pois ela se converte, mas ela continua sentada no banco onde ela governa a sua vida. Então Cristo, por algumas vezes, senta no banco para governar uma área ou outra, mas outras áreas, essa pessoa volta para o banco e quer governar a vida dela. Meus irmãos, esse teatro, embora seja apenas um teatro, representa a vida de muitas pessoas. Pessoas que talvez já se converteram, mas ainda têm dificuldade de entregar a vida em todas as áreas para Deus. Vale uma reflexão então na tua vida. Em que área que você está com dificuldade de entregar para Deus? Aonde será que Deus quer governar a sua vida e você ainda é resistente? Aonde você quer governar que não está deixando que Cristo governe na área financeira, familiar, profissional, amorosa? São diversas áreas, mas nós temos de pensar nisso, para que nós entreguemos verdadeiramente a nossa vida e para que assim Cristo habite em nós e seja formado em nós. E talvez algum dia possamos dizer assim como Paulo, que Cristo habita em mim, não mais eu, mas Cristo. Essa deve ser a nossa vontade e esse deve ser o nosso foco. E essa deve ser também a nossa oração. Entregar a Cristo nossa vida por completo, em todas as áreas, para que Ele habite em nós. Além disso, meus irmãos, além deste primeiro pedido de Paulo por fortalecimento no Espírito Santo e pela habitação de Cristo Jesus, ele continua orando ali no versículo 18 e 19, colocando um outro pedido. E esse pedido é por entendimento. Além do fortalecimento, ele pede por entendimento, dizendo: estando vós arraigados e alicerçados em amor, versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, meus irmãos. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa primeira parte diz respeito a tudo que já foi dito, ao fato de eles já serem convertidos, ao fato de eles já terem o Espírito Santo e ao fato de Cristo estar habitando neles. Então eles, agora que vocês já estão arraigados e alicerçados, e são duas figuras aqui, uma que vem das árvores e uma que vem dos edifícios. A árvore, porque arraigados vem de raiz, então é como se aquela pessoa estivesse enraizada no amor de Cristo, no Evangelho, ou alicerçada, quando nós temos um templo deste tamanho, ou um salão de culto deste tamanho, certamente existe ainda um alicerce por baixo desta igreja. E é disso que Paulo está falando aqui. Essas pessoas já foram alicerçadas, arraigadas no amor de Cristo, já foram convertidas por Deus e já estão buscando o preenchimento do Espírito Santo, que é como foi aqui o fortalecimento do Espírito Santo e também a habitação de Cristo. Uma vez que isso acontece, então Paulo faz um outro pedido. Ele pede para que esses irmãos compreendam com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então vem a pergunta: a altura, o comprimento, a profundidade do quê? E nós podemos entender aqui que seja do amor de Cristo, porque é isso que ele trata depois também no versículo 19. É a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor de Cristo. Esses homens devem compreender, conhecer. E este conhecimento, essa palavra de conhecimento, não é algo simplesmente intelectual, de você saber algo, mas é algo de você experimentar. Paulo pede aqui para que estes homens conheçam por experiência o que é o amor de Cristo, qual que é o tamanho deste amor, qual que é este amor em sua inteireza, em toda a sua grandeza,
porque trata-se de um amor muito grande para ser compreendido. E é isso que ele fala também no versículo 19. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Paulo ora uma coisa um tanto quanto paradoxal. Ele ora para que esses irmãos conheçam algo que não pode ser conhecido. Algo que excede o entendimento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esses homens não podem conhecer intelectualmente. Por não conhecer intelectualmente, eles devem tentar conhecer de uma maneira experimental. Não tem como você colocar na tua mente todo o amor de Deus, compreender todo este amor. Essa expressão também é usada por Paulo em Filipenses 4, de 6 a 7, onde ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Assim como essa paz não pode ser compreendida, a paz de Deus, quando enche nosso coração, os irmãos que já puderam experimentar isso, porque é algo de experiência, sabe que é uma coisa que excede o entendimento. O homem comum não consegue compreender essa paz de Deus, porque é algo que vai além da nossa vida, além das coisas que estão acontecendo. Muitas vezes em aflições, muitas vezes em luto, muitas vezes em dificuldades, mas ainda assim, quando oramos e pedimos a Deus, este Deus nos dá uma paz que excede a nossa compreensão. Do mesmo modo é este amor. É um amor que excede a nossa compreensão. Não pode ser compreendido, mas ele pode ser vivido, ele pode ser sentido. Mateus, quando estava ministrando aqui, ele falou a respeito também deste amor, que não pode ser compreendido, mas pode ser sentido. Nós podemos viver este amor. E o que é este amor de fato? O que vem a ser este amor todo que Deus nos dá? E este amor consiste na salvação de Cristo. E por que é tão incompreensível? Porque Cristo morreu por aqueles que eram seus inimigos. E isso está em Romanos. Romanos 5, versículos 6 a 8. Romanos 5, de 6 a 8, onde ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, por aqueles que não eram de Deus. Dificilmente, no versículo 7, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, o texto de Romanos, as cartas de Paulo, mostram o grande amor de Jesus. O amor que é mostrado através da ação dele de vir à terra e morrer pelos nossos pecados, quando nós, de modo algum, merecíamos e ainda não merecemos. 1 João ainda fala isso também, 1 João capítulo 4. Isso eu quero que os irmãos abram, versículo 9 e versículo 10. 1 João 4, versículo 9 e 10. Lá no finalzinho da Bíblia. Primeira João, capítulo 4, versículo 9 até o versículo 10, diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, é nisso que consiste o amor de Deus, o amor de Cristo, que excede o entendimento. Excede o entendimento, como diz em Efésios 3, porque abarca todas as etnias, todas as pessoas, os tipos de pessoas, todos os escolhidos, independentemente de onde nasceram, de onde vivem, são englobados pelo amor de Cristo. Este é o tamanho do amor de Cristo, e o amor de Cristo que foi demonstrado através da vinda dele para este mundo.
Agora, é importante entender que este amor, nós podemos vivê-lo, mas ele também exige uma resposta de nós. E isso continua aí no versículo 11 e 12 deste mesmo texto. 1 João 4, 11 e 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. E isso está de acordo também com os 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse deve ser o nosso proceder. É assim que nós temos de viver, em amor, porque Cristo nos amou. Nós temos de também seguir o exemplo dele, amando a ele e aos nossos irmãos. E isso se dá também na igreja. A carta aos Efésios é conhecida por muitos por falar da igreja. E fala de fato da igreja, fala como a igreja deve se comportar. Até o versículo 3 passa uma teologia importante da salvação. Do capítulo 4 até o 6 nos mostra praticamente como viver como cristãos. Os irmãos novos na fé também, leiam Efésios 4 a 6, vai te falar direitinho como você deve viver uma vida que agrada a Deus. E do mesmo modo como Paulo fala em Efésios, aqui também João diz: devemos amar uns aos outros. E essa é a resposta ao amor que Deus tem, ao amor que é incompreensível. Então a oração de Paulo aqui é: Senhor, faça-os compreender o seu amor que é incompreensível. E isso também nos leva a uma outra questão, que se este amor é incompreensível, quer dizer que nós vamos continuar aprendendo a respeito dele e talvez nunca chegar à plenitude desse conhecimento. Nós vamos buscar e nunca vamos chegar a compreender este amor por inteiro. Mas isso deve nos levar a essa busca. Nós temos de buscar compreender e viver cada vez mais este amor de Cristo. E isso começa, como Paulo colocou aqui, pela oração. Senhor, me ajuda a compreender o seu amor verdadeiramente. E não apenas compreendê-lo, mas também viver este amor em minha vida, com meus irmãos e amando também ao Senhor. Meus irmãos, esse texto todo é uma oração de Paulo. E como uma oração, nós temos de tomar o exemplo dessa oração e nós também fazemos essas orações que ele coloca. Colocarmos esses pedidos diante de Deus, pedindo para que ele haja em nós. Porque todas essas coisas nós podemos buscar humanamente, mas sem a ajuda dele, nós com certeza não iremos conseguir. Por isso é importante que nós busquemos essas coisas, mas também oremos para que Deus nos ajude e nos capacite. Até aqui, Paulo orou para que os irmãos recebam o fortalecimento do Espírito, a habitação de Jesus e para que pudessem compreender este amor que excede todo o entendimento. E aí, ele chega ao final de sua oração, pedindo por algo que talvez seja até muito mais ousado. E ele pede para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, no versículo 19. Ele pede aqui por transformação desses irmãos. E nós também devemos pedir essa transformação. Existe alguma discussão a respeito do significado dessa plenitude de Deus? Nós podemos pedir isso, nós podemos alcançar isso. Algumas pessoas começam a criar alguma teologia estranha com respeito a essa divindade em nós. Muitos dizem que nós somos uma espécie de Deus, nós somos pequenos deuses. Se você ouvir isso em algum lugar, irmãos, saiba que não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia, do início ao fim, deixa muito claro a diferença entre o Criador e a criatura. Nós somos criados por Deus e Deus nos criou. A diferença é abismal, é muito grande, é uma diferença qualitativa. É impossível que nós sejamos como Deus. É impossível. Isso aqui é apenas para chamar a atenção dos irmãos a algumas ideias que têm circulado hoje e têm se tornado difundidas no meio cristão. Não, nós não podemos ser como Deus. Não é nesse sentido que essa passagem deve ser tomada.
mas deve ser tomada num sentido diferente. Veja que Paulo ora para que haja o fortalecimento no Espírito, para que haja Cristo habitando, para que o amor seja compreendido. E agora ele chega ao final pedindo o principal, que eles sejam tomados pela plenitude de Deus, tendo o Espírito Santo agindo, tendo Cristo agindo no coração, conhecendo este amor, então eles podem agora serem tomados pela plenitude de Deus. E essa plenitude, algumas coisas são importantes nós entendermos. Primeira coisa, não é nós que alcançamos, é Deus quem nos dá. Porque o texto nos traz uma ideia de passividade. É Ele quem faz isso. E nós somos o passivo. Nós recebemos essa plenitude. Além disso, o texto dá uma ideia de preenchimento. Ou seja, nós não apenas somos levados à plenitude, nós somos preenchidos para essa plenitude. A ideia é que nós, e o texto também traz uma ideia de objetivo, de ir a algum lugar. No grego tem uma palavrinha eis que é de direção, de ir a algum lugar. E quando nós lemos esse texto, a ideia na verdade é que nós sejamos preenchidos até a plenitude de Deus. Que nós sejamos preenchidos por Deus até alcançarmos essa plenitude. E essa plenitude agora vem a questão chave. O que é essa plenitude senão Cristo? A ideia é que nós sejamos como Cristo. E eu digo por quê? Porque no capítulo 4 de Efésios, versículo 13, abram lá, 4:13, talvez ilumine um pouco essa questão. Em versículo 13 do capítulo 4 Paulo diz que o corpo é edificado até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Deus, de Cristo. Meus irmãos, a plenitude da divindade, a plenitude de Deus, nós recebemos quando nós buscamos a oração, pedimos a Deus, Ele nos preenche com o Espírito Santo, nos preenche à medida que nós chegamos a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Em Colossenses também fica muito claro que Cristo é o preenchimento, ou recebe toda essa plenitude da divindade. Então, quando nós lemos o texto de Efésios, a ideia é justamente que nós cheguemos à plenitude de Cristo. E, na verdade, esse é o plano de Deus. Se vocês abrirem em Romanos 8, para fechar essa questão da plenitude, Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30, Paulo deixa muito claro qual que é o objetivo de Deus para nós. Romanos 8, 28 a 30, um texto muito conhecido dos irmãos também, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O objetivo de Deus para a vida do chamado, para a vida daquele que se converteu, daquele que veio aqui à frente, demonstrar que crê em Cristo. O objetivo para a vida deste irmão, para a sua vida, é que você seja como Cristo. Para que você chegue a ser conforme a imagem do Filho de Deus, conforme a imagem de Cristo. Isso significa que você deve buscar viver como Cristo, que você deve buscar agir como Cristo, amar como Cristo, falar como Cristo, andar como Cristo. Cristo deve ser o padrão pelo qual você molda a sua vida e o seu comportamento. É isso que Paulo está orando para Deus, que conceda aos irmãos de Éfeso. E é o que nós temos também de orar a Deus, para que Ele nos preencha até a plenitude
de Deus, ou seja, para que nós sejamos como Cristo. E a grande pergunta então que nos bate aqui é: será que nós somos ou temos sido ou estamos um pouco parecidos como Cristo? Será que a nossa vida reflete Cristo? Quando alguém olha para nós, será que essa pessoa de alguma maneira pode lembrar Jesus? Será que nós refletimos a Cristo ou não? E eu creio que nós estamos longe disso. E eu sei que eu estou longe de ser como Cristo. É muito difícil, de fato. Nós somos muito diferentes de Cristo ainda. Mas essa deve ser a nossa busca. Nós, de fato, seremos como Cristo quando houver o fim de tudo, quando Cristo voltar novamente, nós seremos conforme a sua imagem. Isso fica claro. Mas nessa vida, esse deve ser o nosso objetivo. Essa deve ser a nossa busca. Então vale você se perguntar em que áreas, como eu já disse, em que áreas eu não entreguei para Cristo, em que áreas eu não sou como Cristo, onde eu devo mudar, onde eu devo melhorar, onde eu devo ser mais parecido como Cristo. Que um cristão nada mais é do que um discípulo de Cristo. E o discípulo deve se parecer com o seu mestre. E essa deve ser a nossa busca. Nossa busca é buscar sermos como Cristo. E na verdade, é todo o objetivo desse texto. Paulo ora, coloca os joelhos no chão e ora: Senhor, os ajude. Os encha com o Espírito Santo, que Cristo habite no coração deles, que eles conheçam o amor de Deus, o amor de Jesus, e com tudo isso, que eles possam chegar a ser parecidos com Cristo. Esse é o objetivo de Paulo nessa carta, nessa passagem. Mesmo porque, quando essas pessoas buscam esse preenchimento do Espírito Santo, como está escrito também em Efésios 5, mais para frente, onde diz: enchei-vos com o Espírito Santo. Cada vez que essas pessoas buscam isso, estão parecendo mais com Cristo. E os capítulos 4, 5 e 6 de Efésios mostram como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e que se parece com Cristo deve se comportar. Este texto é mais ou menos o miolo da carta, é o meio da carta. E aqui Paulo ora para que esses irmãos consigam ter essa habilitação do Espírito Santo para viver de acordo com a vontade de Deus, que ele especifica no resto da carta. Então é importante que nós também oremos para que Deus nos capacite, nos dê o preenchimento do Espírito Santo, a habitação de Cristo, e conheçamos o amor de Cristo e sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E meus irmãos, nós podemos ter certeza de que se nós pedirmos essas coisas, Deus vai nos dar essas coisas. Primeiro, porque Paulo pede isso. Paulo ora para isso. E se o apóstolo está orando para isso, tenha certeza que você tem um aval para orar por essas coisas também. Então pode colocar o joelho no chão assim como Paulo fez e orar para que Deus te dê essas coisas. Só o fato de Paulo ter colocado os joelhos no chão, Efésios 3,14, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Mostra como ele considera essas coisas importantes. E nós também devemos considerar. O modo como um judeu daquela época orava, via de regra, era de pé, muitas vezes com as mãos para o alto. Quando um judeu se coloca de joelhos no chão, isso quer dizer que a coisa é seríssima. Isso quer dizer que é muito importante. Então Paulo ora por isso. Imagine ele na prisão, ajoelhado, orando por esses irmãos, pedindo: Senhor, os capacite nisso, nisso e nisso. Assim como Paulo, nós também temos de orar por essas coisas, sabendo que Deus nos dá e nos garante que recebamos. Também porque Ele é nosso Pai. E o Pai quer o melhor para o seu filho. Lá em Romanos nós lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E continuando mais para frente, fala a respeito da predestinação. E aqueles que foram escolhidos, Deus também trata deles e os faz serem conformes à imagem de Cristo. Tudo a ver com esse texto também. Todas as coisas cooperam para isso. E quando nós pedimos para Deus, Ele faz com que essas coisas cooperem para que nós sejamos parecidos com Cristo. Esse é o plano dele, como ele diz em Romanos, como Paulo escreve em Romanos. Nós temos aqui um Deus que pode cumprir essas coisas, que pode nos dar essas coisas. E Paulo deixa claro aqui no finalzinho ainda, no versículo 20 até o versículo 21, dizendo: ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui Paulo deixa muito claro, Deus tem todo o poder, toda a condição para fazer em nós infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, pode pedir. Coloca o joelho no chão, ora a Deus, pede para que Ele te encha, te fortaleça com o Espírito Santo, para que Cristo habite na sua vida e você dê a sua vida por completo a Ele, para que você conheça de verdade o amor de Cristo e viva de acordo com esse amor. E peça para que Deus te dê todas essas coisas, para que assim você também seja parecido com Cristo. Essa é a mensagem desse texto, meus irmãos, que nós peçamos essas coisas, para que nós coloquemos isso tudo diante de Deus e vivamos de acordo também com essas verdades, sempre glorificando a Deus por tudo o que Ele fez e tem feito por nós, porque na verdade essa é a tônica da carta aos Efésios, é de glória a Deus, glorificação ao nosso Senhor. Ali, logo em Efésios 1, ele já bendito é o nosso Deus e Pai, aquele que nos escolheu no amado. Isso parafraseando. Meus irmãos, nós temos de pedir essas coisas e de glorificar a Deus em tudo quanto nós fazemos e pedimos. E aí, no final de nossas orações, sempre em nossas vidas, nós temos de fazer também como Paulo, no versículo 21, dizendo: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos imensamente pela Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra é rica, ela é profunda e ela nos ensina demais, Pai. Ela nos exorta como nós devemos viver, mas também nos dá muito conforto e muita força, orientação, sabendo que o Senhor nos ajuda nessas questões, Pai. O Senhor através do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós pedimos neste momento, Pai, que o Senhor nos ajude, assim como Paulo orou, Pai. Nós oramos neste momento que Tu nos preencha com este Espírito, nos dando este fortalecimento, Pai. Que Tu nos faça Cristo habitar em nosso interior, para que entreguemos tudo de nossa vida na Sua mão, Pai. Nos ajuda, Pai, em todas essas questões, para que nós também conheçamos o amor de Cristo verdadeiramente, Pai. E conhecendo este amor, que nós vivamos de acordo com este amor, Pai. Faz com que nós tenhamos todas essas coisas em nosso interior, e com isso também que nós possamos cada vez mais chegarmos perto desta plenitude da divindade, Pai, dessa plenitude de Deus, que é sermos parecidos com Cristo. Nos ajuda a sermos parecidos com o Teu Filho, Pai. E assim, Senhor, nos ajuda a viver uma vida firmes, como cristãos firmes, Pai, no Teu caminho. Nós colocamos aqui a grande pergunta: como nós podemos viver uma vida de firmeza, como nós podemos viver uma vida cristã, firme no Teu caminho depois de uma conversão? E a resposta é colocando os joelhos no chão, Pai. E nós, neste momento, oramos para que Tu nos capacite em todas essas áreas, Pai, em todas essas coisas. Nos dê do Teu Santo Espírito e nos ajuda, Pai, a vivermos uma vida de acordo com a Tua vontade. É isso que nós pedimos e nós oramos em nome de Jesus. Amém.